Boa tarde a todos. Eu quero agradecer pela presença de vocês aqui na segunda sessão dessa jornada de estudos em comemoração dos 50 anos de publicação das Palavras e as Coisas. A gente vai ouvir agora, então, o professor Celso Kramer, que é professor da Universidade Regional de Blumenau, onde ele atua no programa de pós-graduação em educação e no mestrado também em educação, com uma pesquisa já bastante desenvolvida a respeito da filosofia contemporânea e, sobretudo, centrada no pensamento do Foucault. Eu destacaria, entre os vários artigos e capítulos de livro que o professor Kramer tem publicado, o livro Ética e Liberdade, Michel Foucault, uma leitura de Kant. Eu queria, então, agradecer vivamente ao professor Kramer por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, e eu passo para ele imediatamente a palavra. Então, obrigado, Celso. Esteja à vontade. Então, obrigado, Fábio. Obrigado, Marlon. Me senti bastante honrado em receber o convite de vir outra vez a Goiânia, na Universidade Federal, num evento organizado um pouco às pressas, por causa das incertezas de quando é que sai ou não sai uma verba, e estamos nesse momento com essa dificuldade. Então, ainda assim, o convite me veio em boa hora para poder pensar e escrever alguma coisa que estou ocupado em querer pesquisar, mas ainda não consegui o tempo, e o tema que está posto, geral do evento, mas também que eu vou desenvolver um pouco, tem a ver com essa discussão que eu quero levar adiante. Até já provoquei o César para nós, quem sabe, fazermos um trabalho a quatro mãos, que é discutir alguma coisa em torno da ontologia em Foucault. O texto de hoje não vai discutir isso. O texto de hoje vai discutir o tema que está proposto, que é linguagem, discurso e verdade em Foucault, e estou explorando isso com uma pretensa originalidade, sem querer ser exaustivo, e sim como uma estratégia para pensar, muito mais do que um exame mais meticuloso da obra, do texto, As Palavras e as Coisas, e da obra Foucault. É uma alegria conhecer o Felipe, que fez a exposição de manhã. Teremos a conferência amanhã, à tarde. Gostei muito do estilo, do jeito de trabalhar, e como ficou próximo com o que nós também, eu acho que em linhas gerais, discutimos. O professor José Ternes também esteve em sintonia com o Felipe, e acho que também com as nossas discussões, embora sejam discussões diferentes, elas dialogam entre si. E foi um brinde, um deguste, ouvi-lo de novo, professor Ternes. Muito obrigado. Nesse momento, ou seja, às 14 e pouquinho da tarde, eu me sinto um pouco identificando o que relaciona e o que diferencia uma educadora da educação infantil e um filósofo ou professor de filosofia depois do almoço. Enquanto a educadora da educação infantil se empenha heroicamente para fazer todas as crianças dormirem ao mesmo tempo, o professor de filosofia se empenha no sentido contrário. Então, sabendo da especificidade do momento, depois do almoço, da filosofia, da leitura, etc., eu espero que eu consiga não ser o professor de educação infantil. Ok. Linguagem, discurso e verdade em As Palavras e as Coisas, mas na verdade eu transcendo um pouco as palavras e as coisas. O livro de Foucault sobre os signos, conforme parece que ele tratava a sua pesquisa antes de dar-lhe um nome definitivo, As Palavras e as Coisas, ao completar 50 anos, ainda permanece, conforme dito pelo Foucault no prefácio de 70-71, a edição inglesa, um sítio aberto. Nas palavras de Foucault, eu gostaria que o leitor penetrasse nesse livro como um sítio aberto. Poucas coisas são tão certeiras como a caracterização de abertura acerca desse livro, ao mesmo tempo tão bonito, belo,
gostoso de ler, quase poético quando se começa a entendê-lo, mas tão complexo e tão cheio de camadas que parecem nunca se esgotar. Por outro lado, pretender abarcar todas as consequências que o livro provocou. E o próprio livro, As Palavras e as Coisas, acho que provocou consequências no desenvolvimento intelectual do próprio Foucault. Ou seja, o Foucault não é o mesmo antes e depois desse livro. Então, ele provocou consequências, embora elas são sempre plurais. Mas também provocou consequências no modo como nós vemos a história das ciências humanas e dos saberes clássicos e da modernidade. Ou seja, esses conceitos são plantados no livro e eles passam a ser utilizados mais ou menos como um domínio público, que sem o livro talvez nós nos referíssemos às épocas e às formas do saber de um modo um pouco diferente. Provocou consequências nas discussões suscitadas nos diferentes domínios do saber. E, finalmente, nos diferentes usos que foram feitos do livro As Palavras e as Coisas. Pretender abarcar isso tudo num empreendimento seria absurdo, amplo e em função de sua extensão, ou seja, é muito extenso. Eu digitei Le Mot et les Choses no Google e em menos de 30 segundos ele forneceu 20 milhões e 500 mil resultados da busca. Esse dado impressiona pelo volume quando comparado com um outro dado. Digitando no mesmo sítio do Google a expressão A República de Platão, também meio minuto, comparativamente ele encontrou modestos 429 mil resultados. Se considerarmos que As Palavras e as Coisas têm apenas 50 anos, contra os quase 2 séculos e meio da República de Platão, o dado expressa um interesse especial por Foucault nesse momento da história, sobretudo entre os contemporâneos, mas também expressa o interesse pelo livro As Palavras e as Coisas. Embora nem tudo na internet é verdadeiro, esse dado expressa estatisticamente um interesse. Difícil prever o futuro de um texto, conforme o próprio Foucault já disse, mas se nós pensarmos, depois de meio século, o livro para frente, o que será de As Palavras e as Coisas após decorridos mais 50 anos? Ou seja, esse livro ainda vai ter interesse ou daqui a 50 anos ele vai estar esquecido? Terá sido esquecido, terá sido entendido, ou seja, que nós entendemos hoje de que ainda tem bastante coisas para entender e talvez nem tudo é para ser entendido no livro As Palavras e as Coisas. Novas afirmações sobre partes dele ou do livro em totalidade provavelmente continuarão a aparecer. Afinal, falamos e escrevemos. Escrever implica as palavras que querem sempre dizer algo, as coisas, posta em obra no texto de Foucault, As Palavras e as Coisas. Mas colocar em questão a relação entre palavra e coisa acontece já bem antes do título do livro de Foucault. Segundo a Denise Bernoussi de Santana, no colóquio internacional Foucault, no 8º colóquio, realizado na PUC São Paulo, segundo ela, um abade de nome Latanhan, que teria vivido entre o ano de 1697 e 1779, escrevera um poema denominado A Palavra e a Coisa. Segundo ela, esse texto, um poema com esse título, fora escrito na Idade Clássica, que, segundo Foucault, as palavras haviam deixado de ser semelhantes às coisas. Portanto, se justificaria, já naquele momento, um poema com esse título para remeter uma coisa à outra, quando essa equivalência havia sido perdida. Antes disso, na Renascença, mantivera uma conexão de semelhança entre a palavra e o que ela designa, conforme ainda da tradição medieval, em combate, à época, ao nominalismo.
Segundo Foucault, houve uma ruptura nessa relação de semelhança entre coisa e palavra no aparecimento da episteme da era clássica. Mas a ruptura na passagem da Renascença à modernidade clássica, desfazendo a relação de semelhança entre o que era designado pela linguagem e o ser das coisas, a representação na episteme clássica possibilitava a síntese da representação numa matesis universal. Essa matesis permite estabelecer não só as semelhanças e as diferenças entre si da representação, mas fundamentalmente ela assegura a unidade na representação. Mas a semelhança que é excluída do saber desde o começo do século XVII constitui sempre a orla exterior da linguagem, o anel que contorna o domínio daquilo que se pode analisar, pôr em ordem e conhecer. É o murmúrio que o discurso dissipa, mas sem o qual ele não pode falar. Essas são palavras de Foucault no texto As Palavras e as Coisas. Acerca da relação entre murmúrio e discurso trataremos mais adiante. Importante nesse momento assinalar sobre a episteme clássica não o que a ameaça, o murmúrio desde fora, mas o que a sustenta, o discurso da ordem. Trata-se de uma metafísica da ordem mantida do lado da representação, não do objeto ou das coisas reais, que estão representadas na representação. A relação de semelhança entre a palavra e a coisa se desfez. Nessa ruptura, a palavra passa a representar a coisa, sem ter assegurado no estatuto da palavra nada que a identifique com a coisa representada. Cito Foucault, entre a articulação da linguagem e a da representação, há, contudo, um jogo. Nesse jogo, aparentemente, qualquer palavra poderia representar qualquer coisa. Esse aparente relativismo das palavras com relação às coisas é contornado pela ontologia que sustenta o próprio discurso. Cito Foucault, a tarefa fundamental do discurso clássico consiste em atribuir um nome às coisas e, com esse nome, nomear seu ser. Durante 2 séculos, o discurso ocidental foi o lugar da ontologia. Quando ele nomeava o ser de toda a representação, em geral, era filosofia, teoria do conhecimento e análise das ideias. Fim da citação. Portanto, é teórica a unidade que assegura a ordem do mundo e do mundo a ser conhecido. Tal unidade está situada no âmbito do logos, que produz a ordem. Por um lado, representar significa teatralizar, fazer de conta, não ser autêntico ou verdadeiro, com as palavras, com os gestos, com as expressões, enfim, com a linguagem. Por outro lado, representar também significa ser a imagem ou a reprodução de algo. Trata-se, portanto, de estabelecer uma figura semelhante ou certa similitude, seja entre as próprias representações, seja para as coisas entre si, seja entre a representação e a coisa representada. A representação, nesse caso, é como um simulacro do que ela representa. Para o classicismo, a ordem é primeira em relação às coisas. As coisas, em certa medida, são simulacros da ordem que sustenta a representação. Há, portanto, um certo platonismo nesse esquema. Em fins do século XVIII e início do século XIX, ocorre um significativo deslocamento. A unidade que possibilitava a análise e a síntese do conhecimento se desloca do âmbito teórico ao âmbito empírico. Esse deslocamento, segundo Foucault, foi quase imperceptível para a época, mas significou uma ruptura profunda
e um deslocamento definitivo, dispondo o homem e o discurso sob uma nova condição, inaugurando a nossa modernidade. O discurso, nesse deslocamento, não perde seu papel proeminente na ordem do mundo e do ser. Ao contrário, amplia suas urgências e seus poderes. Mas a possibilidade da síntese, que antes se situava do lado teórico, da razão, do logos, agora, com o surgimento das novas empiricidades, cito aí as 3 grandes empiricidades para as ciências humanas, do Foucault, trabalho, vida, linguagem, a representação, a síntese passa a situar-se do lado dos objetos. Cito Foucault. O trabalho, a vida, a linguagem aparecem como tantos transcendentais que tornam possível o conhecimento objetivo dos seres vivos, das leis de produção, das formas de linguagem. A possibilidade de síntese, por um lado, é constituída pelo próprio discurso, seja no modelo clássico da representação, seja no modelo de modernidade da representação. Mas, por outro lado, é a própria síntese que viabiliza o discurso, que torna inteligível aos falantes e aos ouvintes o que se diz em cada época. Então, há uma relação mútua entre discurso e síntese. Uma análise mais sistemática e abrangente do ser do discurso é feita por Foucault no livro A Arqueologia do Saber. Mas a arqueologia do saber não modifica o sentido que a noção de discurso tem em as palavras e as coisas. Embora elucide e estabeleça condições teóricas e metodológicas para se pensar a relação entre o discurso e a produção da verdade, sobretudo para viabilizar novas pesquisas, valendo-se de uma forma específica de análise do discurso, da perspectiva genealógica. Enquanto para os clássicos, o que assegurava a racionalidade do discurso era uma metafísica da ordem, para a modernidade do século XIX, a ruptura promovida pelo deslocamento que fez aparecer nossa modernidade ocorre, cito Foucault, uma correlação fundamental. De um lado, metafísica do objeto, mais exatamente, metafísicas desse fundo jamais objetivável de onde vêm os objetos ao nosso conhecimento. E do outro, filosofias que se dão por tarefa unicamente a observação daquilo mesmo que é dado a um conhecimento positivo. É nessa configuração epistemológica que nasce o homem enquanto sujeito e objeto do conhecimento. Nela se verifica a necessidade de pensar as empiricidades. Com o recuo da representação clássica, esses quase transcendentais emergem como condição para que a empiricidade possa ser pensada. Então, para que eu possa pensar um objeto empírico, o próprio objeto passa a fazer as vezes de transcendental, ou seja, ele é um transcendental empírico, aquilo que já pela manhã Felipe falava da transcendentalidade do objeto. Na medida em que são assumidos como fundantes do conhecimento, ocorre a reduplicação empírico-transcendental que confunde as condições, cito Foucault, confunde as condições de possibilidade da experiência com as condições de possibilidade do objeto e de sua experiência. Então, aqui é uma menção a Kant, obviamente, e o que o Kant analisa são as condições de possibilidade da experiência, os transcendentais, o sujeito transcendental, e diz Foucault, se confunde depois de Kant essas condições transcendentais da experiência com as condições de possibilidade do objeto e da experiência do objeto. Por isso o objeto toma a forma do transcendental, que em Kant estava situado exclusivamente no sujeito. Confunde-se o nível empírico e o transcendental, numa pretensa crítica em que se faz valer, cito Foucault, o empírico pelo transcendental. Nesse cenário,
Na linguística, o discurso é analisado por si mesmo, como fundado em si mesmo ou, no máximo, no homem que fala. Resta, entretanto, o próprio homem como figura enigmática que fala e, ao falar, funda em si mesmo a verdade de tudo o que diz. O homem finito, figura da finitude histórica, funda em si mesmo a verdade infinita do que ele próprio diz. Frente ao discurso fundado em si mesmo ou no próprio homem, qual saída apontaria Foucault em As Palavras das Coisas? Seria o discurso a condição e o único destino do homem? Da mesma forma, os saberes devotados a dizer uma verdade sobre o homem em nossa modernidade, estariam eles condenados a esse transcendental histórico chamado discurso, com sua condição, seus limites e finalidades? Frente a esses questionamentos, uma distinção entre linguagem e discurso, conforme desenvolvido em As Palavras das Coisas e apoiado também no texto O Pensamento do Exterior, ambos de 66, assinala positivamente como condição para um enfrentamento à questão do círculo antropológico que se formou com as ciências humanas, em cujo âmbito a episteme moderna adormeceu, cito, num novo sono, não mais do dogmatismo, mas o da antropologia. E aqui eu faço uma observação de que, embora eu tenha dito, conforme desenvolvido nas Palavras das Coisas e no Pensamento do Exterior, uma diferença entre linguagem e discurso, seguramente não há unanimidade entre os que leem esses textos e seguramente não há uniformidade no aparecimento dessas expressões, dessas noções nos dois textos, ou seja, linguagem é usado de muitas maneiras por Foucault e discurso também é usado de maneiras diferentes. Então, nem sempre discurso significa a mesma coisa e nunca linguagem significa necessariamente a mesma coisa ao longo de todos os textos de Foucault da década de 70 e de 60 e os posteriores. Então, diferenciar linguagem e discurso nos escritos de Foucault não é tarefa fácil. Ambas as palavras são polissêmicas em si mesmas. Ou seja, nós mesmos, a linguagem desse grupo aqui, então, significa uma coisa, a linguagem da poesia, e assim vai. Então, elas são por si mesmas polissêmicas. E no uso comum, admitem múltiplos empregos. Em cada emprego podem ter sentido ou significados distintos. Quando escrevemos ou falamos, não estamos isentos do uso comum das palavras. Na obra de Foucault, as coisas não são tão diferentes assim. Ele também usa, muitas vezes, o uso comum e, às vezes, um uso específico. Além disso, Foucault trabalha com esses conceitos extensivamente, explorando-os de diferentes âmbitos teóricos, em diferentes âmbitos metodológicos e, em cada caso, tendo finalidades próprias. Muitas vezes, essas finalidades se diferenciam de uma circunstância de trabalho para outra. O que se quer deixar claro é que a construção dos conceitos de linguagem e de discurso nesse estudo é um recorte muito particular e interessado. Portanto, não sei se eu posso dizer que vou ser fiel a Foucault no que eu vou desenvolver daqui para frente. Ou seja, tenho um interesse nisso, um interesse conceitual, um interesse estratégico nisso. Não se busque ver nesse recorte todos os usos feitos por Foucault dessas expressões. A construção que se segue permanecerá, seguramente, sempre parcial, quer dizer, não poderá abranger a totalidade dos sentidos que os conceitos de linguagem e de discurso adquirem nos variados usos que deles foram feitos por Foucault. Nesse sentido, mesmo que uma análise rigorosa da distinção radical entre linguagem e discurso se restrinja a apenas um pequeno texto, ou até mesmo a um parágrafo, e eu fiz esse teste com o terceiro parágrafo do Pensamento do Exterior, facilmente nos depararemos com pluralidades, multiplicidades de sentido. Portanto, é necessária a compreensão, ou até a anuência,
da importância estratégica dessa distinção, no lugar de exigir dela, de cobrar uma rigidez formal e abstrata de uma análise lógica de termos. Embora a exploração que se segue está circunscrita a um dos sentidos fortes que Foucault elaborou em As Palavras e as Coisas, e a outros textos próximos do seu entorno, incluindo-se aí a Arqueologia do Saber, o sentido e o uso estratégico pode ser empregado em outros textos de Foucault, por implicar uma leitura filosófica do pensamento de Foucault. Assim, será possível empregar-se a diferenciação entre linguagem e discurso, que buscamos estabelecer, também em seus trabalhos genealógicos e, inclusive, em suas produções sobre a ética. O que se tem em mente é muito mais a elaboração estratégica de um esquema para pensar dois conceitos tão complexos do que analisar sua obra esmiuçando essa distinção. A partir de uma diferenciação estratégica entre linguagem e discurso, busca-se tratar também de forma estratégica a questão da verdade. A verdade não no sentido de uma epistemologia geral ou de uma teoria básica que nos desse a conhecer finalmente o caminho para a própria verdade, mas o sentido como ela, em geral, aparece nos trabalhos de Foucault. É bastante conhecido, estudado e utilizado em Foucault sua busca por fazer uma análise histórica da linguagem. Trata-se, nesse caso, da linguagem feita, dos usos que se fez da linguagem nos diferentes contextos e épocas. Esse debate, na divisão aqui proposta, situa a linguagem no âmbito do discurso. Então, quando Foucault usa a palavra linguagem no sentido de uma análise histórica da linguagem feita, esse sentido de linguagem, para nosso recorte, situa o conceito de linguagem, então, junto com o conceito de discurso. Ele teria o sentido do discurso. Mas, por outro lado, Foucault também se pergunta, cito, sobre os acontecimentos ontológicos da linguagem, como em 1963, no texto A Linguagem ao Infinito. Em 1964, em uma conferência em Bruxelas, que já foi citada hoje de manhã pelo professor José Ternes, com o título Literatura e Linguagem, que foi um livro que o Marlon gentilmente me enviou, um dos capítulos que compõe o livro, publicado em 2013, La Grande Étrangère, a propos da literatura, ele declara que não pretende falar do que seja nem a obra, nem a literatura, nem a linguagem. Cito, mas gostaria, de alguma forma, colocar minha linguagem, que infelizmente não é nem obra, nem literatura, gostaria de colocá-la nessa distância, nesse afastamento, nesse triângulo, nessa disposição de origem da qual a obra, a literatura e a linguagem se encobrem umas às outras, quero dizer, se iluminam e se ofuscam umas às outras, porque talvez, graças a isso, alguma coisa de seu ser sorrateiramente venha até nós. Foucault distingue, então, nesse texto, o que ele considera o fato bruto da linguagem, e a literatura como uma linguagem constituída que guarda uma ambiguidade. Cito, na literatura jamais haverá encontro absoluto entre a obra real e a literatura em carne e osso. A obra jamais encontrará seu duplo enfim dado, e nessa medida a obra é essa distância que existe entre a linguagem e a literatura. É essa espécie de espaço de desdobramento, espaço de espelho, que se poderia chamar de o simulacro. Então, a literatura seria um simulacro da linguagem. Chama a atenção que eu nem sabia que já havia sido lançado esse texto em português, então eu fiz uma tradução por conta do texto em francês. Temos aqui 3 níveis bem distintos: a linguagem, a literatura, que é uma forma de utilizar a linguagem, e a obra, ou seja, a literatura já feita.
A literatura é para Foucault, nesse texto, cito, a figura da transgressão, a figura da palavra transgressiva, enquanto a obra é o que se acumula, o que resta e se rumina nas bibliotecas, servindo para os estudos da literatura e de sua obra. Ou seja, há uma diferença entre a literatura como atividade, como isto que faz aparecer ou faz um uso não discursivo, não do discurso, da linguagem, faz um uso criativo da linguagem, e a obra que resulta dessa atividade. E essa diferença Foucault se situa com bastante importância. A expressão o ser da linguagem aparece mais claramente definida no livro As Palavras e as Coisas. O ser da linguagem também é um título dado por Roberto Machado a um capítulo de seu livro Foucault, a Filosofia e a Literatura. A principal discussão de Roberto Machado naquele capítulo é a relação de Foucault com a crítica kantiana e a questão antropológica do nascimento do homem e das ciências humanas, e num possível fim do homem. Nesse espaço, linguagem e literatura, nietzscheanamente, ganham novos sentidos. Isso aqui é uma nota de rodapé que eu achei importante lembrar do Roberto Machado, que desde a tese me ajudou a pensar essas questões. Então, a expressão ser da linguagem aparece nas Palavras das Coisas e no texto O Pensamento do Exterior, que também é de 66. Embora no livro as expressões linguagem e discurso muitas vezes possam ser intercambiadas, a expressão o ser da linguagem nunca se confunde com a noção de discurso. A noção de linguagem pode significar, portanto, a noção primeira, anterior a todas as falas. Lembrando aqui o prefácio da História da Loucura, no burburinho que torna possível todo o começo, que faz equivaler o silêncio originário como plena possibilidade para tudo e qualquer começo. Trata-se muito mais de uma passagem para fora, conforme diz Foucault em O Pensamento do Exterior. Nesse sentido, a linguagem é um elemento originário do saber. É graças a ela, nesse âmbito originário, que, cito o texto da Ética de Souza, vai ser possível trazer formulações inéditas. Ela situa-se no lugar de nascimento do pensamento. Foucault atribui à linguagem, tomada nesse sentido, tendo como exemplo o modo como ela se mostrou no aparecimento da literatura, um papel contestador que pode irromper na história como, cito Foucault, como todas essas palavras sem linguagem que fazem ouvir a quem afinar as orelhas um barulho surdo debaixo da história, o murmúrio obstinado de uma linguagem que falaria sozinha, sem sujeito falante e sem interlocutor. Prefácio à primeira edição de História da Loucura. Seja do louco, seja do poeta, é uma linguagem existente fora do discurso, um fora concebido como região mediana entre a loucura e a linguagem pura. Isso é citação de Foucault, do texto Nietzsche, Freud e Marx. A noção de uma linguagem pura remete simultaneamente ao não isomorfismo entre linguagem e discurso, mas remete também à incompatibilidade entre o homem e a linguagem, pois ela é muito anterior ao aparecimento do homem, como figura metafísica da finitude moderna. Do outro lado, ela também mostra a separação radical entre a linguagem e o sujeito, pois o ser da linguagem só aparece para si mesmo com o desaparecimento do sujeito. Haja vista o sujeito ser inerente ao discurso enquanto função deste, não da linguagem mediante a qual o sujeito se esfacela em sua, cito Foucault, inexistência, em cujo vazio prossegue sem tréguas a expressão infinita da linguagem, que já foi citada pelo Ternes pela manhã. Pensar a linguagem nesse nível implica um grau de liberdade para a mesma, semelhante ao que Heidegger pensou na essência do fundamento. Cito Heidegger. A liberdade é a razão do fundamento, o fundamento do fundamento,
enquanto este fundamento. Porém, a liberdade é o abismo do ser. No texto sobre a essência do fundamento do Heidegger. Assim, o único fundamento para a linguagem é a abertura que a mantém em sua liberdade de irromper, desafiar, contestar, deslocar, reverter ou anular os saberes presos ao discurso de uma época. Por seu turno, o discurso é uma forma domada da linguagem, uma forma derivada do uso da palavra. Nele estão implicadas relações de força, guerras, lutas, dominações, enfim, disputas pela verdade, na qual se supõe uma série de estratégias. O discurso de uma época é o discurso vencedor, e que oferece as melhores vantagens aos vencedores. O discurso, portanto, instaura e reproduz uma ordem de normalidades e de verdades. Ele as faz circular, as verdades, e nesse processo constitui subjetividades. Nosso contato primeiro, quando vivemos no dia a dia, desde que somos colocados numa sociedade, nosso contato primeiro é com o discurso, o mundo organizado que ele instaura e com as verdades que ele sustenta. Apenas reflexivamente, enquanto trabalho crítico, é que podemos chegar à linguagem. Sem um trabalho crítico, a linguagem toda, para nós, se reduzirá ao discurso a que estamos sujeitos. É o discurso que faz funcionar as instituições no interior das quais nós nos tornamos um eu. Esse eu resulta das práticas discursivas, mas também das não discursivas, que nos sujeitam na objetivação de uma forma homem. Em seu último curso, em 1984, A Coragem da Verdade, Foucault organiza a arqueologia e a genealogia em torno do conceito de discurso, como par verdade-sujeito. Na arqueologia, buscou-se saber, cito Foucault, através de que tipo de discurso se tentou dizer a verdade sobre o sujeito louco ou sobre o sujeito delinquente, o sujeito falante, o sujeito trabalhante e o sujeito vivente. Esse campo de estudo procurei percorrer em certo período. Fim da citação. Por seu turno, segundo a retrospectiva que Foucault faz de sua própria obra, em 84, na genealogia ele buscou, cito, as relações sujeito-verdade sob outra forma, não a do discurso em que se poderia dizer a verdade sobre o sujeito, mas a do discurso de verdade que o sujeito é capaz de dizer sobre si mesmo, a confissão e o exame de consciência nas práticas penais ou também no campo da experiência sexual. Portanto, na arqueologia, ele analisa o discurso pelo qual se diz uma verdade sobre o sujeito. Na genealogia, analisa o discurso pelo qual o sujeito diz uma verdade sobre si. Analisa, portanto, os processos de objetivação e de subjetivação, mediante os quais se instauram as verdades sobre o homem e se amarra cada um a essa forma pelo discurso sobre o sujeito. Tem-se aí, nas relações saber-poder-verdade, inerentes às práticas do discurso, a constituição do sujeito enquanto constituído pelas práticas discursivas. No último período, quando se dedica às questões da ética, Foucault analisa, no período grego, helênico e latino, cito, as práticas do dizer a verdade sobre si mesmo, o exame de consciência prescrito pelos pitagóricos ou pelos estoicos, uma prática a dois, esse outro tão necessário para que eu possa dizer a verdade sobre mim mesmo. Nitidamente, em seus últimos trabalhos, trata-se de uma outra noção de linguagem, se comparada com o discurso clássico e, sobretudo, moderno, analisado nos seus primeiros 20 anos de trabalho. O que analisa entre os gregos antigos e os latinos não é, obviamente, a linguagem em seu estado bruto ou originário, mas também não é o discurso das ciências humanas preso às nossas instituições que nos sujeitam. Não que
um discurso que sustentasse as instituições gregas ou latinas não existisse. Mas Foucault não se dirige a esse discurso. Seu interesse está numa prática específica de linguagem, aquela na qual, ao invés de o sujeito figurar como um pressuposto objetivo, normalizado, a ser reproduzido no corpo de cada um, o sujeito é uma elaboração na qual cada um pode participar ativamente de sua própria elaboração. Uma experiência no interior da qual, diz Foucault, eu posso dizer a verdade sobre mim mesmo. Do ponto de vista do discurso, há sempre os limites do que pode ser dito, o sentido de que aquilo que não está no próprio discurso, que não o compõe, não se expõe nas falas das pessoas. Tais falas, em termos gerais, apenas enunciam desculpa. Tais falas, em termos gerais, apenas enunciam o próprio discurso, são causadas e motivadas por ele. É nesse sentido que se colocam os limites do que pode ser dito. Não se trata de filtros morais ou de imposições do poder, que impediriam de dizer tudo, mas das condições de possibilidade da fala no interior do discurso. Isso significa que, nesse âmbito, se diz o que está posto pelo próprio discurso. No âmbito do discurso da parresia, faz sentido recomendar que se diga tudo, que nada se oculte, que se fale com franqueza. Mas, nesse caso, ela seria apenas uma forma de confissão no e pelo discurso, albergada e conduzida por ele. Ele é a condição e o limite para que se fale, de um modo mais franco, mais transparente, ou de um modo mais simulado ou obscuro. Mas a parresia, como você viu acima, muito antes de ser uma confirmação do discurso pelo discurso, é uma estratégia para, com a linguagem, fazer frente ao próprio discurso e seus efeitos de saber-poder. Na parresia, obviamente, se trata de uma luta entre o discurso e o uso de uma linguagem ainda não dominada ou amestrada pelo discurso. O que está em disputa nessa luta é a verdade. De um lado, a verdade do discurso, que nos enreda e nos normaliza. De outro lado, a linguagem, com seu fora e sua abertura em relação ao processo de normalização do discurso. Tal abertura necessita ser pensada em direção à linguagem bruta, nua, sem símbolos ou signos já pensados, sem significados a serem interpretados, mas em espaços anteriores, mais abaixo, como faz a literatura, como faz o louco, como faz o poeta. Colocar a parresia nesse âmbito da linguagem requer não um método de interpretação do eu, mas a criatividade do artista, como diria Nietzsche, numa estética da existência, como diria Foucault. O aspecto solidário, não solitário, da parresia é de extrema relevância, pois, aliado com o aspecto não interpretativo da linguagem, implica, por um lado, não se tratar de uma hermenêutica do sujeito, malgrado o título do curso de Foucault, uma hermenêutica do sujeito em suas verdades naturais, nem uma interpretação da verdadeira essência do eu. Ao contrário, significa que se trata de uma elaboração ética da existência própria, situada no mundo efetivo, na presença do outro, que é exatamente o que confere eticidade a essa elaboração do si. Do ponto de vista da linguagem, em o fora do discurso, sua única lei e verdade é a de que nunca tudo pode ser dito. Repito, do ponto de vista da linguagem, em seu fora do discurso, sua única lei e verdade é
a de que nunca tudo pode ser dito. Ela é a fonte inesgotável do discurso, por não ser discurso, mas o alimenta desde fora. O fundamento do discurso, portanto, não é o discurso, mas uma linguagem que lhe é exterior, anterior e posterior, pois ela o circunda como um anel, como uma espécie de anel. Ao mesmo tempo, a linguagem circunda o discurso e desde esse fora é sua condição. Ela o protege. Mas é uma proteção que estabelece muito antes os limites do que pode ser dito no interior do discurso, para não perder sua coerência e racionalidade, para não ser louco ou para não ser tratado apenas ou simplesmente como literatura. Do que dar-lhe, então, a linguagem desde o fora protege o discurso, mas o delimita, muito mais do que dar-lhe um fundamento indubitável, sólido, confiável, como foram as filosofias da razão ou da consciência em relação ao discurso, e as filosofias do sujeito, obviamente. Nesse sentido, a linguagem estabelece com o discurso uma relação mais de ameaça do que de proteção ou fundamento. A linguagem, desde esse fora, ameaça o discurso em sua unidade e coerência, mas ameaça também a razão, a consciência e o sujeito, pilastras sobre as quais o discurso se sustenta. Estou chegando ao final. No que concerne à verdade, propriamente dita, fica bastante evidente que ela concerne necessária, mas também unicamente ao discurso. Discurso, com sua episteme, suas estratégias, seus saberes e dispositivos, é sustentado e sustenta a verdade. Sua sustentação primeira está no sujeito e suas verdades. Sobre essas verdades se constroem tantas outras. No interior das instituições, das ciências humanas, dos discursos políticos, jurídicos, médicos, pedagógicos, religiosos, etc. A arqueologia e a genealogia de Foucault, nesse sentido, estão devotadas ao discurso, mesmo em seus elementos não linguísticos, identificando suas condições históricas de possibilidade, sua dinâmica interna, seus efeitos de saber, de poder e de subjetividade. Mas, como se vê, desde a História da Loucura, As Palavras das Coisas, ou mesmo nas páginas finais de Vigiar e Punir, Foucault sempre trabalhou a questão do discurso desde um fora, que lhe servia como lugar estratégico e crítico a partir do qual procedia as suas análises. Cito um trecho do final de Vigiar e Punir. Não há, então, natureza criminosa, mas jogos de força que, segundo a classe a que pertencem os indivíduos, os conduzirão ao poder ou à prisão. Os pobres, ou à prisão. Pobres, os magistrados de hoje, sem dúvida povoariam os campos de trabalho forçado. E os forçados, se fossem bem nascidos, tomariam assento nos tribunais e aí distribuiriam a justiça. No fundo, a existência do crime manifesta, felizmente, uma incompatibilidade da natureza humana, entre aspas, natureza humana. Deve-se ver nele, no crime, mais que uma fraqueza ou doença, mas uma emergência que se ergue, um brilhante protesto da individualidade humana, que sem dúvida lhe dá aos olhos de todos seus estranho poder e fascínio. A citação desnuda a dinâmica interna do discurso, sua inconsistência com relação à verdade, mas revela também o estrategismo de Foucault com relação ao discurso, colocando-se no fora, nas bordas ou nos limites em que o discurso perde sua nitidez, se embaralha, se esfumaça, na linguagem bruta que o ameaça. Como se vê, a verdade é concernente ao discurso. A essência da verdade que habita o discurso é a não-verdade essencial. A linguagem, enquanto fora, com relação ao discurso, guarda as chaves da verdade do discurso, sua essencial carência e mendicância. E quer dizer que a verdade, enquanto
ocupação filosófica, científica ou moral, pertence exclusivamente ao discurso. Cada época possui seu próprio discurso, seus dispositivos, seus pressupostos, suas regras, suas naturalizações. Assim, cada época constrói e reproduz suas próprias verdades. A linguagem, em seu estado bruto, linguagem nua, é o lugar da não-verdade. A importância do ser da linguagem nua, o lugar da não-verdade, é resguardar um espaço de abertura para o não mesmo, o diferente, a insurreição, a transgressão, onde se possa pensar, não retornar, não no sentido de o retorno do mesmo, mas pensar no sentido que Kant lhe atribui não apenas conhecer, mas ir além dos limites da experiência cientificamente possível, para o impensado, o não provado. A diferença que Kant estabelece entre conhecer e pensar talvez se equivalha à distinção entre linguagem e discurso, que buscou-se estabelecer. O transcendental em Kant funda o conhecimento, enquanto o pensar o desfunda, pois o transcende o transcendental em Kant. Em Foucault, o discurso do sujeito moderno funda o conhecimento, a verdade, enquanto a linguagem nua o desfunda. Nesse jogo entre verdade e não verdade, pensamos. Nesse movimento, a não-verdade que nos move é mais fundamental que a verdade que nos prende. É isto.